O tipo de compressão JPEG 2000 é uma compressão baseada na transformada DWT. Foi criada pelo Joint Photographic Expert Group em 2000. O tipo de extensão do arquivo é JP2. Embora haja um aumento modesto na compressão JPEG 2000 em comparação ao JPEG, a principal vantagem pelo JPEG 2000 é a flexibilidade do CodeStream. Neste slide está apresentado um diagrama básico de blocos do núcleo do codificador e decodificador. Primeiro, a imagem passa por uma transformação, que seria a transformada wavelet, depois a quantização, depois uma codificação por entropia, uma compressão da informação da imagem, depois ela é alocada ou transmitida e é feito o caminho inverso até que seja reconstruída a informação da imagem. A codificação pode ser dividida em três partes principais. Primeira, um pré-processamento. Segundo, um processamento principal. E terceiro, a construção do bitstream principal. Todos esses passos serão analisados nos slides posteriores. Dentro do pré-processamento, temos a preparação da imagem para a aplicação da transformada DWT. Nessa preparação da imagem, fazemos a identificação das componentes, fazemos a divisão em tiles da imagem, fazemos o deslocamento de nível DC e também uma opção da transformada de componentes. Na identificação das componentes, cada uma delas é tratada separadamente. Na figura podemos observar, por exemplo, a componente 1, 2 e 3 são separadas, tratadas separadamente, faz-se um deslocamento de nível DC, passa para a transformação de cores, passa para a codificação JPEG 2000, depois acumulam-se todas e faça a compressão da imagem. Após a transformação de componentes, a imagem é dividida em tiles, regiões retangulares da imagem que são transformadas e codificadas em separado. Tiles podem ser de qualquer tamanho e também é possível considerar toda a imagem como uma única tile. Uma vez que o tamanho é escolhido, todas as tiles terão o mesmo tamanho, opcionalmente exceto o que estão à direita e na parte inferior das fronteiras. Dividir a imagem em retângulos é vantajoso na medida em que o decodificador irá necessitar de menos memória para decodificar a imagem e pode optar por decodificar somente tiles selecionadas. A desvantagem dessa abordagem é que a qualidade da imagem diminui devido a um menor pico de sinal ruído. No deslocamento de nível DC, todas as amostras são subtraídas de 2 elevado a p-1, onde p é a precisão da componente. Na decodificação, a operação inversa é realizada. Já na transformada de componente, que é uma opção da compressão JPEG 2000, existe a transformação do sistema de cores, RGB. Existem dois tipos de transformação do sistema de cores, que é a transformação reversível e a transformação irreversível. Na reversível, temos a compressão sem perdas, e na irreversível, a compressão com perdas. Neste slide, temos a transformada de componente, tanto reversível como irreversível. Na transformada reversível, que não introduz erro de quantização, ou seja, divisão por inteiro, temos na figura ao lado, tanto em 2A como em 2B, o processo de codificação e decodificação. E embaixo, temos a componente irreversível, que também ao lado está mostrado o processo de codificação em 1A e o processo de decodificação em 1B. Agora uma pequena observação. No JPEG tradicional, para reduzir o volume de dados, trabalha-se com YCRCB e subamostragem de crominância. No JPEG 2000, isso não é recomendado, pois a transformada de wavelet pode ser usada para conseguir o mesmo objetivo, descartando as subbandas HL, LH e HH. Uma subamostragem de 2:1 é realizada horizontal e verticalmente na componente. Dentro do processamento principal, onde é o núcleo da codificação JPEG 2000, temos a transformada DWT e decomposição em subbandas de frequência. Temos a quantização com valor de Q diferente por subbanda e a codificação por entropia, ou codificação aritmética. Os tiles são então usados na transformada wavelet a uma profundidade arbitrária, em contraste com o JPEG 1992, que utiliza um bloco 8x8 na transformada. JPEG 2000 utiliza duas diferentes transformadas wavelet. Primeira, irreversível.
são reversíveis porque introduz ruído de quantização, que depende da precisão do decodificador. E 2, a reversível. Ela usa apenas coeficientes inteiros, então a produção não requer arredondamento e, por isso, não introduz ruído de quantização. É utilizado na codificação sem perdas. Na transformada DWT, um nível de decomposição gera 4 subbandas, como podemos observar na primeira figura. Já 2 níveis de decomposição geram 7 subbandas. Na segunda figura, podemos observar na segunda imagem que temos 7 subbandas dentro de um retângulo. Aqui temos um exemplo de uma figura onde as baixas frequências são subdivididas em novas subbandas em cada nível de decomposição. Após a transformada wavelet, os coeficientes são quantizados escalarmente para reduzir a quantidade de bits para representá-los, à custa de uma perda de qualidade. A saída é um conjunto de números inteiros que devem ser codificados bit a bit. O parâmetro que pode ser mudado para definir a qualidade final é a quantização quantum. Quanto maior o quantum, maior a compressão e a perda de qualidade. Com uma quantização quantum que equivale a 1, é realizada a não quantização, que é utilizado na compressão sem perdas. O resultado da quantização é uma coleção de subbandas que representam a aproximação de diversas escalas. A subbanda é um conjunto de coeficientes, números reais que representam aspectos da imagem associada a uma determinada faixa de frequência, bem como uma área espacial da imagem. As subbandas quantizadas são divididas em precinct, que são regiões retangulares no domínio wavelet. Precinct ainda são divididos em blocos de códigos. Blocos de códigos estão localizados em uma única subbanda e têm tamanhos iguais, exceto aqueles localizados nas bordas da imagem. O slide nos mostra um exemplo de divisão em bloco de código 64 por 64, onde cada parte da imagem está associada a uma certa frequência. O codificador tem que codificar os bits de todos os coeficientes quantizados de um bloco de código, começando do bit mais significativo e progredindo para os bits menos significativos. Neste processo de codificação, cada plano de bit do código bloco recebe codificação em 3, dos chamados codificação quantum. Pelo exposto no slide, na figura da direita, podemos observar que o plano de bit é preenchido de acordo com a significância de cada bit. O resultado é um fluxo de bits que é dividido em pacotes. A partir de todas as subbandas, os pacotes são então recolhidos nas chamadas camadas. A forma como os pacotes são construídos a partir da codificação por bloco de código e, portanto, que uma camada de pacotes irá conter, não é definido pelo padrão JPEG 2000, mas, em geral, um codec irá tentar construir camadas de tal forma que a qualidade da imagem vai aumentar monotonicamente com cada camada, e distorção da imagem irá encolher a camada. Assim, a progressão por camadas define a qualidade da imagem dentro do CodeStream. Aqui estão apresentadas as diferenças principais na codificação entre JPEG 2000 e JPEG. Temos uma maior profundidade do pixel, um deslocamento DC e transformada de componente, temos a transformada DWT, uma codificação por subbandas e uma codificação aritmética em comparação à compressão JPEG. Uma das diferenças importantes entre o padrão de compressão JPEG 2000 e o JPEG são as regiões de interesse contidas no JPEG 2000. Essas regiões de interesse permitem codificar parte da imagem com mais qualidade do que o restante. Em uma transmissão, essas regiões são transmitidas primeiro. E no plano de bits, os coeficientes da região de interesse são colocados em planos mais altos como se os bits fossem os mais significativos. Podemos observar nesse slide claramente que uma região de interesse foi codificada com mais qualidade. Na figura 2, a parte central da imagem está com uma qualidade superior do que as demais regiões. Há dentro da compressão JPEG 2000 também a propriedade de escalabilidade espacial, que é similar ao modo hierárquico no JPEG. Como pode-se observar na figura, um aumento na imagem não distorce os componentes dessa imagem. E por fim, uma comparação entre dois tipos de compressão, que é o JPEG e o JPEG 2000. Na letra A, temos uma compressão JPEG e na B uma JPEG 2000.
Podemos observar claramente que na compressão JPEG 2000 temos um ganho de qualidade muito maior do que no JPEG. Aqui temos algumas aplicações da compressão JPEG 2000, que seriam os dispositivos de segurança, tais como as câmeras digitais, celulares 3G, impressoras, etc. Imagens por satélite, cinema digital e etc.